Dia 16 de maio é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença celíaca. Você quer saber mais sobre o que é a doença celíaca? Fique aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Olá, meus amores! Aqui é a Isa Polastri, nutricionista, e hoje a gente vai conversar sobre a doença celíaca. Aproveite para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e fazer comentários ou compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Bom, a doença celíaca é uma condição autoimune, ou seja, o próprio corpo respondendo contra si mesmo. É uma condição genética, as pessoas já nascem predispostas a isso, e também se caracteriza pela intolerância permanente ao glúten, que é a fração proteica de alguns alimentos. Hoje eu quero te contar 5 coisas que você precisa saber sobre a doença celíaca. Eu quis fazer esse vídeo justamente por conhecer no meu convívio 3 amigas queridas que têm a doença celíaca e ver a dificuldade delas, às vezes de comer fora de casa ou de alcançar a compreensão de algumas pessoas sobre o que elas passam. A primeira coisa que você precisa saber sobre a doença celíaca é que o glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada e também na aveia por contaminação. Então, desse modo, as pessoas celíacas não devem consumir os alimentos que contêm trigo, centeio, cevada e aveia, e elas também devem sempre fazer a leitura dos rótulos dos produtos que elas compram, porque por mais que seja um produto sem glúten, ele pode ter contaminação, pode ter traços de glúten por ter sido manipulado em uma empresa onde tinha um outro produto que continha glúten e por isso acontece a contaminação. Então é sempre importante fazer a leitura do rótulo. A segunda coisa que você precisa saber é sobre o tratamento da doença celíaca. O tratamento que a gente tem hoje é a dieta isenta de glúten. Então essa pessoa não vai comer pãezinhos, à base de trigo, bolos, biscoitinhos, torradas ou também outros alimentos que tenham trigo, centeio, cevada ou aveia na sua composição. E essa é a única forma de restaurar a microbiota intestinal dessa pessoa, para não deixar as vilosidades intestinais delas atrofiadas, de forma que haja a absorção dos nutrientes no intestino. Se a doença celíaca não for tratada, a pessoa vai ter, por exemplo, diarreia constante, pode ter cabelos fracos e quebradiços, pode desenvolver quadros de anemia, ter sempre a barriga inchada por não fazer essa dieta isenta de glúten. E para você descobrir que tem doença celíaca, seria mesmo o exame, tanto o exame de sangue quanto o exame dos sintomas que a pessoa apresenta, quanto também a biópsia intestinal. A terceira coisa que você precisa saber sobre a doença celíaca é que a contaminação cruzada pode ser tão prejudicial quanto o consumo de trigo, centeio, cevada e aveia. Isa, o que é contaminação cruzada? É quando a pessoa come algum alimento que foi preparado aonde se manipulou algo que tinha glúten. Então, vamos supor que a pessoa vá a um rodízio de comida japonesa e aí ela fala assim, eu só vou comer as peças cruas porque não tem trigo nas peças cruas, nos peixes crus. Só que a pessoa que usou a faca e a tábua para cortar um hot Filadélfia, que é empanado num panko que é derivado do trigo, que é a base de farinha de trigo, ela usou essa faca e essa tábua para cortar também aquelas peças cruas, então a pessoa pode ter tido contaminação. Assim como se ela come um espetinho de frango que foi frito numa festa, no mesmo óleo que fritaram a coxinha que tinha trigo, então essa contaminação cruzada acontece. Da mesma maneira que se ela come um pão de queijo que não tem glúten, só tem polvilho, mas foi assado no mesmo forno de uma padaria que assou pães, ela pode ter essa contaminação cruzada e manifestar os mesmos sintomas que ela teria se tivesse consumido o trigo. A quarta coisa que você precisa saber é que a doença celíaca não é mimimi. A pessoa que tem a doença celíaca e não consome glúten, ela não está fazendo isso por dieta ou para emagrecer, ela não está fazendo isso por frescura, ela justamente está fazendo isso pelo tratamento da sua doença e precisa ser respeitada. Por isso, se você vai dar um evento, uma festa, organizar alguma confraternização, certifique-se de perguntar aos convidados se eles têm alguma restrição alimentar, não só mesmo a doença celíaca, mas pessoas que são vegetarianas, que às vezes vão ter alguma alergia alimentar e que a gente precisa se preparar para recebê-las da forma mais confortável possível. A quinta coisa que você precisa saber sobre a doença celíaca é o que essas pessoas comem. Elas comem tudo que não tem glúten.
frutas, verduras, legumes, carnes, cereais, né, como o arroz, a quinoa, o milho, grãos como feijões, isso tudo não contém glúten e as pessoas podem consumir. No caso de você me perguntar sobre produtos de panificação, essas pessoas poderiam comer bolos e pães e torradas à base de farinha de arroz, à base de fécula de batata, à base de polvilho, né, que é derivado da mandioca, fubá, que é do milho. Então, todos os produtos feitos com esse tipo de farinha, as pessoas com doença celíaca podem consumir. É importante ressaltar a importância de sempre ter um acompanhamento permanente na alimentação das pessoas com doença celíaca, para que elas possam sempre ter os sintomas minimizados, permanecer com a doença controlada e dessa forma prevenir as complicações que podem surgir a partir da doença celíaca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido como lidar com uma pessoa que tem esse quadro e que você possa também encaminhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem sobre a doença celíaca. Um abraço e até mais!